sobre os 4 elementos. Vou chamar a Marta enquanto aguardo vocês aparecerem. Olá, boa noite. Esperando as pessoas aparecerem para começar a nossa live sobre os 4 elementos. Marta tem que virar o vídeo. Pronto. Isso é. Sempre que a gente entra, quando é convidado, o vídeo aparece invertido, não tem jeito. Oi, Ale, tá boa? Ah, Oi, noite, já Flávia, estamos tudo chegando. bem? Oi, Rosana, tudo bem? A gente só está esperando as pessoas entrarem. Oi, Solange, tudo bem? A gente só está esperando as pessoas entrarem para a gente começar a live, tá? E finalmente conseguimos entrar, né? Porque a última vez foi meio super complicado, nós não. Oi, Flávia. A Oi, gente Flávia. não conseguiu, né? Não conseguiu entrar, mas É, agora, com certeza. oi, Oi, internet. Ernesto, tudo bem? A última vez foi um desastre, a gente não conseguia fazer a live juntas. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Mistérios da tecnologia, né, Marta? Ou dos astros, a gente ficou de ver, não conseguiu ver isso. Mas interessante, né? Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Oi, faz tempo que eu não te vejo, tudo bem? Como é que você está? Boa noite a todos que estão entrando, bem-vindos. É, pessoal que já entrou, eu gostaria de pedir que fosse dando um feedback para a gente se a imagem está boa, se o som está bom, só para a gente ter certeza. Para mim está tudo certo. A imagem está boa? O som está bom? Boa noite. Então, dá um retorno para a gente se está tudo em ordem, se vocês estão escutando bem. Ah, que bom. Esperando mais um pouquinho. Oi, obrigada, Solange. Ótimo. A O imagem está pessoal falou que está legal. ok. Ótimo, Graças a Deus. ótimo. Que bom. Ótimo, ótimo. Vamos aguardar mais Oi, um Stephanie. pouquinho. Tudo bem, Stephanie? Olá, boa noite. Já dá para começar, Pessoal viu? que, pessoal que já entrou, enquanto a gente espera mais um pouquinho, né? Eu vou fazer uma sugestão que me ocorreu agora. As pessoas podem perguntar o que elas, né, já perguntando o que elas têm curiosidade sobre os 4 elementos. Aí a gente já vai registrando, Uhum. E né? até respondendo quando Né? for conversar sobre os 4 elementos. Uma ideia. É uma ideia para a gente, enquanto a gente espera, para a gente né, aproveitar o tempo. Quem já está por aí, colocar o que espera, o que tem curiosidade sobre os elementos, para a Sim. gente, de repente, poder acrescentar no que a gente já planejou. A Uhum. live não deve ser muito longa, tá, gente? A gente está pensando numa live mais curta que as outras que a gente já fez, para ficar menos Mais cansativo, dinâmica, né? mais dinâmica. Mais dinâmico, exatamente. Olha, já deu quase 5 minutos já aqui. Vamos começar? Eu acho que a gente pode começar, né? Eu acho, porque você vai ficar gravado, quem por acaso perder depois pode escutar mais tarde, não tem problema. Né? Exato. Quem chegar mais tarde, paciência, né? Então, senão também não é correto com quem apareceu na hora, Uhum. né? Bom, eu vou iniciar é,
com uma introdução sobre os 4 elementos, né? Que são os 4 elementos da natureza, básicos, né? Terra e sua formação molecular, água e sua formação, né? Ar e fogo. São os 4 elementos que foram se formando no universo para formar os planetas e, no nosso caso, no caso do nosso planeta, eles se combinaram de uma tal forma, tão harmônica, tão perfeita, que possibilitou o surgimento da vida. Então, sem essa combinação tão harmoniosa dos 4 elementos, não haveria vida no nosso planeta. Afora a questão da gravidade, da posição do nosso planeta em relação ao Sol, do nosso satélite, que é a Lua, e que são elementos também fundamentais para o mapa astrológico, né? Os 4 elementos, o Sol e a Lua. E geralmente, quando a gente começa a fazer o mapa, a primeira coisa que a gente vê, que a gente faz esse diagnóstico, como é que estão os elementos no mapa, né? Porque eu já posso verificar algumas características da personalidade da pessoa só olhando os elementos, né? Mais alguma coisa? Exatamente. Então, eu vou fazer, eu gostaria de falar mais um pouquinho, né? Como esses 4 elementos básicos estão na natureza, desde muito antes do nosso aparecimento, é óbvio que nós temos ele no nosso corpo físico. Nós temos, né? O corpo físico corresponde ao elemento terra. Nós temos um corpo psíquico-emocional, que corresponde ao elemento água, sendo que vamos lembrar que 60% do nosso corpo é água, né? Então, esse tem uma importância muito grande. Os humores, né? As emoções, né? O sistema linfático, endócrino, né, Marta? Tudo regido aí pelos 4 elementos, né? Lá na antiguidade, os médicos, os primeiros médicos, né, Hipócrates, eles trabalhavam muito com a quantidade dos elementos no corpo de uma pessoa, então, para dizer se a pessoa era melancólica, sanguínea ou fleumática, né, ou colérica, dependendo do que ele via, porque a astrologia já era usada, né? Depois ela foi condenada pela Igreja Católica e depois ela voltou, né? E toda essa sabedoria lá da antiguidade foi resgatada. Então, nós carregamos os 4 elementos. O fogo, enquanto o calor, né, do nosso corpo, e a intuição, né? O processo cognitivo intuitivo. O ar, enquanto oxigênio, que é fundamental para a nossa sobrevivência, né, enquanto indivíduos. Quando a gente sai da barriga da mãe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, sem a respiração, a gente morreria, né? Então, essa combinação dos 4 elementos e o seu significado, tanto concreto, como que eu estou falando, como simbólico, que a gente vai falar agora em seguida, são fundamentais para que a vida se mantenha. Às vezes, mais harmoniosa, com menos problemas emocionais ou físicos, às vezes mais complicada, né? Dependendo de como esses elementos estão presentes no mapa, e todos os planetas, todo o resto. Mas é como a Marta falou, já só com esses 4 elementos, já dá para você analisar uma pessoa, mesmo que você não tivesse os planetas, né? A posição dos planetas, do Sol e da Lua, né? Já daria para falar, a grosso modo, da pessoa, né? Se ela é mais emocional, se ela é mais prática, se ela é mais intuitiva, espiritual, se ela é mais racional, né? Cartesiana. Então, é muito interessante.
Lembrando também, gente, que esses 4, para finalizar, né, Marta, esses 4 elementos são energias. E a gente só consegue movimentar essas energias que nos dão vida, vida plena, se relacionando com outras pessoas, com a natureza, com outras pessoas, senão a gente adoece. Então, sem o contato com a natureza, com árvores, ar puro, ar bom de respirar, água pura, água pura, né? E calor, né? A gente fica doente, a gente adoece, ou mesmo perece, né? E também sem o contato com outras pessoas. Essa questão da tecnologia, do excesso de tecnologia e da pandemia agravou muito as doenças físicas e mentais, porque as pessoas pararam de conviver presencialmente. E os 4 elementos ficaram desequilibrados. E é isso que a gente quer alertar também, né? Se viermos da natureza, a natureza é presencial, é concreta, ela não é virtual, né? A vida, gente, é concreta, ela não é virtual. O virtual é uma ferramenta, como a gente está usando agora, mas a vida A vida é para acontece na ser vivida, presença. a vida é para ser vivida. Então vamos lá, vamos começar então, né, Jaque, os elementos. Vamos Então vamos começar, o falar primeiro disso. elemento que a gente vai estar conversando agora é sobre o fogo, tá? Então a gente faz a contagem de quantos elementos você tem, fogo, terra, ar e água, tá? E pode existir uma predominância do elemento fogo. Então, assim, quem tem essa predominância do elemento fogo no mapa, o que eu poderia falar em geral, tá? Não levando em consideração outras coisas importantes do mapa. Fogo é assim, entusiasmo, é alegria, são pessoas entusiasmadas, alegres, são pessoas otimistas, espontâneas, sempre com pressa também, pacientes, querem fazer as coisas rapidinho, né? Meio atropeladas, às vezes atropelam as pessoas, né? E a sua expressão é dinâmica, criativa, estimulante, né? Então, assim, para as coisas darem certo, a gente tem que ter alguém de fogo, alguém que dá aquele, vamos lá, vamos começar, vamos fazer, né? Ele dá aquele início, aquela chama para as coisas acontecerem, né? O fogo é direto, é super direto, e às vezes direto demais, né? Esse direto demais pode, assim, ele não tem, ele fala o que ele pensa. Ele falando que as pessoas podem ficar ofendidas por causa disso. Então, também ele teria que dar uma olhadinha se aquilo que ele está falando realmente está, a mensagem está chegando como deveria chegar, né? Ele pode ser, às vezes, muito egocêntrico, porque é ele, né? É aquela chama, a chama que vem dele, tá? E assim, acho que a pior falha mesmo é poder machucar os outros, por ser excessivamente essa coisa dinâmico, entusiasmado, fala muito, tá? Ele ama a liberdade, detesta ficar aprisionado ou dar explicações, tá? Ele não gosta de ficar dando explicações da coisa, tá? E assim, quando você tem muito fogo no mapa, você não tem isso como problema, não, porque você vai continuar vivendo a vida, você continua fazendo as coisas, mas o excesso pode dar, por exemplo, assim, muita inquietação, muita imprudência, pode levar ao uso de álcool, drogas, tá? Essa dificuldade em tratar os outros, tá? Mas assim, se a gente tiver muito fogo, mas tiver uma boa dose de água ou de ar, tranquilo, não tem problema. A falta de fogo pode dar pessimismo, tá? Uma pessoa que não gosta, que não tem dificuldade de enfrentar os obstáculos, tá? Que falta ânimo, que não confia na sua própria capacidade para realizar as coisas, que tem falta de energia, às vezes tem digestão deficiente, tá? Então, nesses casos, quando falta fogo no mapa, não existe nenhuma outra compensação, a gente vai ter que orientar essa pessoa a fazer atividade física, por exemplo. Fazer algumas coisas, mesmo que ela não seja
da característica dela, para ela conseguir ativar esse fogo, para ela conseguir equilibrar melhor a sua própria personalidade, tá? Acho que é isso que eu tenho que falar do fogo. Você fala o próximo? Pode ser. Só para complementar um pouquinho a Marta, né, que a gente sempre pode complementar uma outra, o elemento fogo, a palavra é vontade, né? É o entusiasmo, é o impulso para a vida, né? Porém, tem a terra, que é prática, que viabiliza, que coloca a mão na massa, o fogo ficaria só na vontade. Né? Eu até começo, né? Mas tem que ter a praticidade da terra para acontecer. O fogo está na esfera do desejo, né? O que eu quero, o que eu desejo, o que eu almejo, o que eu idealizo. Então, é o ideal. A ideia é ar, o ideal é o fogo. Mas sem a praticidade da terra, né, nada aconteceria. Então, falar um pouquinho do... acho interessante, para as pessoas, acho que é interessante falar, né? Signos do fogo. Áries, né? Leão e Sagitário. Cada um é um tipo de fogo, né? O Áries é a faísca, o primeiro impulso do fogo, né? Leão é a chama, né? O calor que o fogo já dominado, um pouco mais controlado. E Sagitário é aquela brasa, aquele fogo que cozinha, né? Superior, né? Então é como se o fogo fosse evoluindo através dos 3 signos de fogo. Elemento terra. Então vamos lá. Terra não fala sobre água e ar. Água e ar. Oi? Você vai falar sobre água e ar. Agora já comecei a terra, Marta. Já embarquei então na terra. Então vai na terra. A gente vai se complementando. Ok. Né? Os signos da terra. Né? Quais são os signos da terra? O primeiro, touro. O segundo, virgem. E o terceiro, capricórnio. Né? Igualmente, o fogo é um processo de amadurecimento do elemento. O primeiro signo, touro, primeiro signo de terra, né? É a matéria bruta. Né? Quando a gente começa a querer entender a matéria, a adquirir bens, né? Então, é a terra que precisa sobreviver, né? Que precisa comer, que precisa dormir, que precisa de conforto, que busca o prazer, né? Que busca a satisfação, né? A satisfação básica de sobrevivência. Depois a gente tem virgem, que já é o desejo de produzir, o desejo de servir a terra enquanto aquela que ajuda as pessoas, que cuida, né, que promove cuidados, né, que já entra na esfera da cura, né, já entra na esfera da produção agrícola. E, por fim, Capricórnio, que é a pedra, né, que é a construção mesmo, o construtor. Então, a casa onde você mora, o prédio, né, as grandes construções das cidades, aonde você habita. Então, as suas ambições, né, o que você mais deseja. Terra, quem tem muito elemento terra, já deu para perceber, é muito prático, é muito material, pode ser muito materialista, né? É muito de resolver, assim, Santo Tomé, ver para crer, né? Uma pessoa mais pé no chão, né? São pessoas que resolvem, né? Que querem, que estão voltadas para o lado prático da vida, né? Para fazer, então, enquanto o fogo é o querer, o desejar, a vontade, a terra já é o concretizar essa vontade, realizar, né, Marta? O interessante da Terra é a persistência que a Terra tem para conseguir atingir o objetivo, né? Então, as pessoas que têm muitas persistências, que demore para acontecer, tem que ter uma Terra forte, né?
E assim, mas assim, ela é pouco flexível, ela não tem muita flexibilidade, então ela precisa ter um ar, uma água, alguma coisa assim, para conseguir dar um pouco mais de flexibilidade nessa terra. Exato. Mas são Esse teimosos, excesso são muito teimosos, né? Teimosos também. esse excesso de materialismo pode deixar a pessoa rígida, Sim, sim. conservadora, conservadora, pegada demais à matéria, medrosa, tem medo, né? O excesso de terra pode dar medo, né? Não confia em nada que não seja concreto. Então fica muito insegura se ficar sem dinheiro, fica muito insegura se ficar sem recursos materiais. Certo. Né? Então vamos ao próximo elemento, que a gente tem aquele tempo que não é tão grande assim, né? Vamos falar sobre água. É emoção, é sentimento, é intuição, é cumplicidade, né? É tudo que faz a ligação entre as pessoas, né? A gente tem três signos. A gente tem o câncer, que é representado pela mãe, pelo amor de mãe, por esse sentimento maior. A gente tem o escorpião, que a gente até chama escorpião de uma água quente, né? Uma água fervendo, que são as paixões, que são, às vezes, assim, os sentimentos mais de posse mesmo das pessoas. A gente tem o peixe, que é o amor mais universal, o amor para todos, para a comunidade, né? Ter um pouco de água deixa você mais flexível, deixa você com mais condições de entender o outro, de amar, né? E se você não tem essa água, por exemplo, tem muito mais terra, você tem dificuldade em elaborar a questão de sentimentos, né? Então, o importante é você conseguir saber equilibrar todos os elementos para você conseguir ter uma estabilidade, tanto na parte prática quanto na parte emocional. Acho que é isso só. Tem alguma coisa a acrescentar? O excesso de água pode deixar a pessoa muito vulnerável emocionalmente. Muito intensa, muito intensa, muito intensa. Com uma dificuldade muito grande de relativizar, de raciocinar, né? Toma as coisas muito, muito no pessoal, né? Pessoas que têm muita dificuldade de perdoar, de esquecer, né? Alguma decepção, uma falha, alguma decepção, alguma mágoa, né? Porque são pessoas muito sensíveis, extremamente sensíveis. E é interessante sempre canalizar esse excesso de emoção para atividades, às vezes, sociais mesmo. É um povo que é interessante trabalhar com um trabalho social. E trabalhar também com a questão da arte também, né? Que são muito sensíveis, então pode canalizar para a questão da arte também. Então a gente tem grandes artistas que têm bastante água no mapa. É muito interessante também isso. Sim. Sim, exatamente. E a falta de água, claro, como vocês já devem estar imaginando, pode dar uma certa frieza. Tá? Falta de empatia, uma falta de sensibilidade para com os sentimentos dos outros. Às vezes a pessoa não percebe o que o outro está sentindo e isso pode causar problemas de relacionamento, né? Então, de novo, a harmonia entre os elementos é muito importante. E aquela coisa, gente, não tem, falta, você vai ter que buscar atividades, vivências que te tragam esse elemento. Por exemplo, eu não tenho muita terra, você tem que fazer coisas manuais, práticas. Você tem que fazer trabalho manual, você tem que mexer com terra, você tem que mexer com. Você tem que mexer, fazer. Né? Eu não tenho água. Você tem que aprender, né? Fazer trabalhos em grupo.
Você tem que aprender a se É a própria relacionar. questão da água mesmo, né? Tomar mais água, né? Porque Nadar, é, nadar. é Entrar na básico, água. é básico, né? E vamos para Ar. o ar? Vamos lá. Bom, signos do ar. Signos do ar, né? Gêmeos, logo depois Libra e Aquário, né? Gêmeos é o primeiro ar. Então, o respirar, o básico, o ar, né? O respirar. Respirar e expirar. A respiração, o ritmo respiratório, né? Os gêmeos, a curiosidade, o início do aprendizado, o aprendizado básico, né? A informação, o jornalismo, informação, troca de informações, sem às vezes se aprofundar muito. É a troca, né? Libra. Aí o relacionamento com o outro, a troca de ideias com o outro, aí aprofunda um pouco mais. Ah, o que você acha disso? Ah, eu acho tal coisa, eu já acho tal coisa. O entrar num acordo, a conversa, o diálogo, a ponderação, a diplomacia, é a qualidade racional de Libra. A literatura, né? A poesia, né? Aí um estágio, né, um pouco maior do que simples informação. As associações de ideias, E né? fazer acordos, né? Então a gente tem muitos advogados que são líderes, né? Porque essa questão de conseguir chegar no consenso A importante, balança, né? a balança. Balança. A O que é justo? O que é justo? uhum. Difícil, às vezes. Às vezes é difícil. Justiça Né? dos homens ainda, né? É mais desafiante ainda, né? E aquário, Aí né? a gente tem um aquário. Né? Aí, ó, o aquário é o visionário, é o último ar, o inventor, o que pode criar coisas que não existem ainda. À frente do seu tempo. Né? A tecnologia é uma energia, é uma coisa muito aquariana. Né? Essa coisa que a gente está fazendo agora, uma live, cada uma numa cidade, para várias pessoas de várias cidades do mundo, se quiser, numa plataforma, isso é muito aquário, né? Então aí são as ideias mais loucas, mais originais, né? A quebra de paradigmas, as grandes mudanças culturais, a nossa tem muito a ver com Muito a ver aquário, com aquário. né? O elemento ar é isso, gente, a razão. É o nosso frontal aqui, né? A parte a parte que nos diferencia de todos os outros seres vivos do planeta Terra. É essa parte aqui, o lóbulo frontal, né, que corresponde ao elemento ar. Então, é muito importante, né? Sem a razão, nós seríamos animais. Sim, sem Animais. dúvida. Seríamos animalizados. Esse processo de humanização, a gente ainda está nele, tá, gente? A gente ainda não completou. Como esse é o último a se formar no embrião e é o último a se formar na criança, né? A moleira só fecha, gente, a moleira que está aqui, só fecha aos 7 anos de idade. É interessante pensar nisso. É por isso que é só aos 7 que uma criança pode começar a aprender coisas operacionais. Ah, mas tem os gêmeos que começam antes. Tá, mas é exceção, gente. É exceção, não é regra. Forçar uma criança a ser racional antes dos 7 anos é muito violento. Ela ainda está no mundo corporal e emocional. Acho que vocês conseguiram ter uma noção, mais ou menos, a respeito dos 4 elementos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, deixem no chat, tá? Que a gente está disponível para poder responder por agora, mais tarde a gente consegue responder. É assim, nós vamos fazer uma sequência de lives, né?
já aqui uma sequência de lives. A próxima live é no dia 20/7, tá? A gente vai falar sobre a máscara social e a autorrealização, né? Essa live do dia 20 é bem interessante. É bem interessante. Né? Porque ela vai começar a entrar muito nesse âmbito, né? Desenvolvendo 4 elementos, né? Como você expressa tudo isso na sua vida, no seu, né? E o mapa vai te dar a dica, onde está o ascendente, quais as suas ambições, onde está o meio do céu do seu mapa. É muito interessante. E assim, a gente vai dar dicas e mostrando como é que é esse trabalho, como é que a gente faz esse trabalho. Porque o nosso objetivo é mostrar para vocês que isso pode ser feito através de vivências corporais, tá? De conversas em grupo com pessoas. E mapa é importante, é muito legal, mas você vivenciar o seu mapa é totalmente diferente. É totalmente diferente, né? E essa é a nossa proposta. A gente quer que vocês vejam isso de perto, que vocês sintam isso de perto. A partir dessa semana também a gente vai começar a soltar alguns depoimentos de pessoas que já fizeram vivências com a gente e mostrar para vocês as transformações, o que eles sentiram. É muito interessante vocês conhecerem isso, né? A próxima vivência nossa vai ser no dia 12 de agosto. Tá? E a partir de agora, as inscrições já estão abertas. As inscrições já estão abertas. Então, durante todas as lives, a gente vai estar reforçando isso, tá? As pessoas que fizerem as inscrições até a 4ª live vão ter 5% de desconto, tá? A partir de então, não, a gente não vai poder mais dar mais desconto, tá? O investimento para isso está em torno de R$400, tá? Com direito. É um dia de vivência que começa às 8 e acaba lá pelas 19, 20 horas, tá? Com direito a refeições, almoço e lanches. E vai ser em Bragança Paulista, no Espaço Ouro da Terra, tá? Então, se vocês estiverem interessadas, vem com a gente, que vocês vão gostar muito, tá bom? Quer completar alguma coisa, já? Você está sem som, já, que não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Eu tirei o som porque para não dar interferência na fala da Marta, gente. Que a gente agora já aprendeu, já está mais esperta com essas lives, né? Bom, levando em conta tudo que a gente falou hoje dos 4 elementos, o que a gente vai estar falando nessas lives todas, né? Para vocês terem uma ideia do que é trabalhado nas vivências. Né? Só que na vivência a gente não fica falando muito sobre. A gente procura dar para as pessoas experimentarem os elementos, experimentarem o que é o elemento, o que é entrar em contato com o que é entrar em contato com o elemento água, o que é entrar em contato com o fogo, com o ar, se exercitando corporalmente, fazendo trabalhos artísticos, né? Falando, verbalizando também, em contato um pouquinho com a natureza, de preferência, né? Claro que a gente também pode fazer vivências em empresas, em outros lugares. Claro, tá, estamos abertas a isso. Mas o mais legal é poder fazer no Espaço Ouro da Terra, da Marta. Porque, como eu falei, os 4 elementos começaram na natureza. É lá que você pode harmonizar os 4 elementos em você, em contato com a natureza. Em contato com a natureza, que você pode equilibrar. Né? Às vezes, você pode estar mal porque você está em desequilíbrio. É só equilibrar isso em você. Né? E outra coisa, gente, como eu também já comentei, a interação. O grupo, as pessoas interagem também. Tem muitos exercícios, muitas atividades que as pessoas têm que interagir, mas não superficialmente. Interagir mais profundamente. Né? Porque interagir superficialmente é o que a gente faz muito no dia a dia.
E essa proposta é que a gente pare para olhar o outro e para que o outro nos olhe de verdade. É meio terapêutico, né? A proposta tem uma coisa meio terapêutica mesmo, falando com o psicólogo. É se autoconhecer, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica, melhor a gente consegue atingir os nossos objetivos de vida, né? Então é isso. Então a gente está convidando vocês para a próxima live, no dia 20/7, no mesmo horário, às 8 horas da noite. E as inscrições já estão abertas, tá? Vocês estão todos convidados. Tá bom? Abertas, independentemente disso, participem das Participem. Né? É muito legal. Para quem chegou agora, para quem não pôde chegar no início, às 8, né? A live vai ficar gravada aqui no canal Símbolos e Sentidos. Então, tudo bem, gente, é só entrar no canal e assistir a live, né? Tá tudo certo sobre os 4 elementos. Não tem problema, né? Acho que é isso. Gente, obrigada pela atenção, tá? E até breve. Dia 20 a gente está aí de volta, tá bom? Beijos. Até a nossa próxima live. Muito obrigada a todos que participaram. Olha, a gente sempre abre para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao que foi falado hoje? Vou esperar mais um pouquinho, vai, Mar. Eu fico insistindo para ver se o povo perde essa timidez, né, de fazer perguntas. Ninguém? Então a gente vai encerrar a live e, de novo, vai ficar gravada para quem quiser assistir, para quem quiser convidar amigos para assistirem, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente a poder divulgar o nosso conteúdo, né? Na internet é isso, precisa ter engajamento. Tá bom, gente? E também temos o grupo Símbolos e Sentidos no WhatsApp, tá bom? Apareçam por lá, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Beijo. A todos. Até mais. Tchau. Tchau. Olá, boa noite.